Boa noite, igreja. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos. Mais um domingo, mais um dia na presença, na casa do Senhor. Motivo de alegria nós estarmos aqui na casa dele. E mais feliz em ver os irmãos aqui reunidos nessa noite, depois de um feriado prolongado. Muitos estão viajando, retornando para suas casas, assim como o nosso pastor, que muitos vão sentir a ausência dele nesta noite, mas ele tirou mais uns dias de férias que ele tinha para descansar em família. E quero agradecer, aos nossos visitantes nessa noite, que já não são a primeira vez. Que Deus abençoe a vida de vocês. Sejam todos bem-vindos. E nós temos uma visitante hoje muito especial, que é a filhinha do nosso irmão Reinaldo e da Emanuele, a Keren, Está vindo conhecer a casa do Senhor. É motivo de muita alegria de ter você novamente aqui conosco, viu, Emanuele? Juntamente com a sua bênção, a Keren. Nesta noite eu quero convidar todos vocês a curvarem as vossas cabeças. Vamos ter um minutinho de oração, vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, nós entramos na Tua presença, ó Deus, para te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, por todos os livramentos, por tudo que o Senhor tem nos dado, ó Deus. Obrigado, Senhor, pelas portas abertas da Tua casa. Obrigado, Senhor, por cada irmão que aqui adentrou, aqueles que ainda vão chegar, ó Pai. Que o Senhor possa estar guardando Teus filhos, aqueles, Senhor, que estão viajando, estão retornando para os seus lares. Ser com Teus filhos, ó Pai. Ó Pai, nós te pedimos, Senhor, para que o Senhor venha falar conosco nesta noite, através da palavra cantada, através da palavra ministrada. Que venha, Senhor, falar conosco, que venha de encontro ao nosso coração, ó Pai. Ó Pai, nós te pedimos, ó Deus, que fica conosco, nos abençoe, que este culto, Senhor, não seja somente mais um, mas que seja, Senhor, como uma oferta agradável a Ti, ó Pai. Nós já te pedimos, já te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Eu convido os irmãos a ficarem em pé. Vamos ler uma palavra do Senhor. Encontra-se em Jeremias, capítulo 17, e o versículo 5 em diante. Já está ali no telão. Eu vou ler aqui na minha versão, que eu estou sem óculos, quase não estou enxergando ali. Então, eu vou ler aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. E não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Amém? O nosso coração pode ser até enganoso, mas o Senhor é aquele que nos conhece. Ele conhece desde o primeiro momento das nossas vidas. Então, que essa palavra possa ficar guardada no seu coração essa noite. Amém? Vamos louvar e adorar o Senhor nessa noite?
Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor. Esse próximo louvor, ele fala: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala. Que nós possamos confiar realmente no Senhor e não deixarmos ser abalados por qualquer coisa.
aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, do estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, do estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Amém. Neste momento, enquanto nós vamos para a próxima canção, os irmãos têm a oportunidade de trazer seus dízimos, a sua oferta, até a frente no gasofilácio. Para aqueles que nos assistem pela live, aparece aí o número do nosso Pix. Você também pode estar ofertando a casa do Senhor nesta noite.
Neste momento, eu gostaria de convidar o nosso irmão Antônio para estar orando pelos dizimistas e ofertantes nesta noite. Teremos agora mais um louvor e depois nós passaremos para a palavra do Senhor. Feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus. Ele me leva glória dos céus, canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor, canta minha alma, canta ao Senhor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor.
Gostaria de convidar nesta noite as crianças aqui à frente. Vamos estender nossas mãos, vamos orar pelas nossas crianças. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, mais uma vez entramos na Tua presença, ó Pai, para te pedir, ó Deus, pela vida de cada um dos Teus pequenos, ó Pai. A Tua palavra diz, deixai vir minhas criancinhas, ó Deus. E aqui estão, Senhor, os Teus pequenos. Que eu possa abençoar a cada dia a vida deles, aonde eles colocar a planta dos pés deles, Senhor, possa ser abençoado, ó Deus. Guarde, Senhor, eles na escola, livra, Senhor, eles de todo mal, livra ele do homem mau, ó Deus. Nós sabemos que nossas crianças têm sido o alvo, ó Pai. Mas nós estamos aqui como igreja, Senhor, intercedendo pela vida de cada uma delas, ó Pai. E que nesta noite eles possam subir, ó Deus, para a sala, onde eles vão aprender da Tua palavra, Senhor, na linguagem deles, ó Pai. Te peço, ó Deus, que o Senhor venha cada dia, capacitar cada um, ó Deus, que se dispõe a estar ali, Senhor, dedicando a sua vida para ensinar os Teus pequenos, ó Pai. Essa, Senhor, é a minha oração, em nome de Seu Filho amado, Jesus. Amém. Neste momento, o pastor Xande, nosso pastor Alexandre, vai fazer aquele momento de intercessão e ele vai ministrar a palavra desta noite. Amém? Boa noite, igreja. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, Tu és aquele que sonda, Tu és aquele que entende, Tu és aquele que conhece todas as coisas, os desejos, os segredos, os mistérios, são revelados pela Tua maravilhosa luz. O resplendor da Sua glória ilumina tudo, entende tudo e compreende tudo. Porque sob o Seu ser todas as coisas foram criadas. E hoje são sustentadas pelo Teu poder. Tu és o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Tu és aquele, Pai, que atenta às nossas fraquezas e atende aos nossos desejos antes que eles venham a se tornar palavras. Tu já conheces os nossos pensamentos. E o Senhor mesmo afirma que o Senhor tem pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. O Senhor muda a nossa sorte. O Senhor nos sustenta em meio à aflição. O Senhor nos concede esperança quando estamos abatidos. O Senhor nos chama de bem-aventurados como somos entristecidos. O Senhor nos chama de mais que vencedores quando lamentamos nossas derrotas e nossas fraquezas. A Tua divina esperança jamais é apagada. A Tua divina esperança jamais é calada. A Tua divina esperança é viva em nossos corações e nela pelejamos dia e de noite. Porque pela manhã, onde a Tua misericórdia se renova, nós colocamos as nossas súplicas, as nossas orações e aquietamos nossos corações e esperamos, observando o que vai suceder.
Talvez o mundo nos frustre, talvez as pessoas nos frustrem, os governantes nos frustrem, as circunstâncias nos frustrem. Mas o Senhor é um socorro bem presente na hora da aflição. Porque assim se manifestou o braço forte do Senhor para libertar os cativos, para consolar os oprimidos, para abençoar os esquecidos, os abandonados. Aos solitários o Senhor: eis-me aqui. Aos entristecidos o Senhor: o choro pode durar até uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Os perdidos estão nos seus carros, nas suas festas, nos restaurantes, nesse domingo à noite, vagando a própria sorte, como ovelhas sem pastor. Mas nós estamos aqui, Senhor, para que o Senhor seja o nosso pastor, para que o Senhor nos conduza a pastos verdejantes e águas tranquilas, por amor do teu nome. Nos sustenta, Senhor, que cada lágrima que derramarmos, Pai, seja recolhida em suas mãos e venha refletir no futuro em gozo, em alegria, porque o Senhor falou que enxugará de nossos rostos toda lágrima, todo sofrimento, toda aflição que neste mundo nós certamente temos. Mas nós nos mantemos animados, porque o Senhor venceu o mundo, e pela tua cruz expôs a ignomínia e o desprezo, todo principado, toda potestade, todo desejo ímpio, corrupto, de morte, de dor. O Senhor passou por tudo isso, e santo, foi glorificado, a ponto de a morte não te prender. Ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai do Todo-Poderoso, intercedendo por cada um de nós nessa luta. Por isso a nossa vida ela pode ser difícil, podem surgir muitas dificuldades, mas o nosso consolo reside na esperança de que há um intercessor, um advogado assentado à direita do Pai, e que sabe o que é viver no corpo físico, sabe o que é solidão, sabe o que é desprezo, sabe o que é angústia, sabe o que é abandono. Mas o castigo que nos traz a paz foi colocado sobre o Senhor, e pelas tuas pisaduras nós somos sarados, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O Senhor foi reconhecido em figura humana, porque não contemplou aquilo que passava, mas atento àquele a quem esperava. No tetelestai, no está consumado,
entregou-se ali na cruz, pelo pecado de cada ser humano. E por isso Deus te concedeu um nome, o nome que Pedro afirma que debaixo deste céu não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que cada um de nós seja salvo. E Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, para a glória de Deus Pai. E por isso nos alegramos de estarmos aqui neste momento eterno, em que a palavra eterna, e que o Deus eterno, e que Jesus vivo move-se no meio de nós pelo poder do Teu Santo Espírito em nós, que traz a certeza de que existe um Deus que caminha conosco, e que em breve contemplaremos a Tua face com estes olhos. Por isso dá glória a Deus, igreja, porque nós oramos em nome de Jesus, esse nome maravilhoso, e a Ele rendemos glórias e graças. Amém. Aleluia. Deus tem me levado a preparar estudos para o ministério infantil. E nós estamos estudando o Evangelho de João, versículo por versículo. Porque eu não sou como uma galinha que fica ciscando aqui e ali, sem um contexto para a sua vida, para a minha vida. A minha fé é causal, porque a palavra de Deus é semente. São princípios que dão determinados frutos, são atitudes que causam determinadas reações, são princípios que têm os seus meios e que chegam a um determinado fim. E a gente chegou nesse capítulo 6 de João, e eu vou ser sincero com vocês, está difícil de sair. Tal a profundidade desse capítulo, tal os mistérios que Deus revela em Cristo Jesus nesse capítulo. E aquilo que nós temos compartilhado com as crianças, eu divido entre os comentários, a observação, a atividade, que é a prática da palavra, e faço a brincadeira aliado àquilo que foi exposto, porque a criança aprende brincando. E no capítulo 6, Jesus multiplica os pães e alimenta mais de 5.000 pessoas ali no deserto. Após ele multiplicar os pães, ele se afasta, atravessa o lago de Tiberíades, e aí surge aquela passagem em que os discípulos estão navegando no lago, e ele sobe para o monte para orar, e de repente ele vem andando sobre o mar, e Pedro contempla essa realidade, e ele manda os ventos se acalmarem. E quando ele chega do outro lado, aquele povo que ele havia multiplicado os pães, deu a volta, e queria constituí-lo rei, porque eles queriam comer o pão de graça, sendo que a palavra é bem clara. Paulo fala: quem não trabalha, que não coma. E aí Jesus acusa eles, falando assim: vocês foram atrás de mim, porque vocês comeram o pão e vos fartastes. Quando ele fala fartastes, significa como um animal, que come, que nem um leão, come, fica aquela barrigona. A gente, quando faz visita, a gente come pra caramba, não come? Se eu visitasse 2 lares por dia,
eu não estaria magrinho assim não. E você olha os pastores, a maioria dos pastores estão acima do peso. Talvez não cuidando muito bem da sua saúde física. E aí, lá no versículo 27, ele afirma: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. E aí dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Vocês estão procurando um pão que perece, mas a verdadeira obra é crer no pão que Deus dá ao mundo, Jesus Cristo nosso Senhor. E agora a gente está se aproximando lá do versículo 47, e é esse versículo, essa passagem que eu quero abordar com vocês, quando ele fala a respeito da sua natureza espiritual. Não está querendo voltar não, Jeff. Ele fala da sua natureza espiritual. E essa passagem diz assim no versículo 47 até o versículo 59. Eu botei 46, mas vamos ver do 47, amém? Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Vamos todos juntos falar o tem bem alto? Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Vamos ver. Veja, todos nós precisamos nos alimentar. Concorda comigo? A Jane faz lá a comidinha dela gostosa, aquela sopa, né? O Ulisses fazia cada cantina maravilhosa. Era pizza, era, enfim, hot dog, um montão de coisa, né? Agora, veja, o homem, na visão tricotômica, ele é corpo, alma e espírito. Como nós mantemos a saúde física do nosso corpo? Nós somos feitos do pó. E nós precisamos comer as coisas que vêm do pó, para manter o nosso corpo saudável. Infelizmente, a engenharia alimentícia tem criado coisas que não são alimento para o nosso corpo, né? São coisas que fazem mal para o nosso corpo. Então o corpo físico precisa de quê? Alguém vai me falar que tipo de fruta ele precisa? Maçã. Que mais? Muitos estudiosos afirmam que Adão e Eva eram frugívoros. Eles comiam fruta somente. E aí comeram da fruta que não podia comer. E por isso o pecado entrou. Além disso, nós precisamos comer o quê? Legumes. Que tipo de legumes? Eu gosto de cenoura. A Paty não pode comer pepino. De jeito nenhum. Mandioca. Batata doce é muito bom. Abobrinha. Agrião, couve. Né? Tubérculos. O que é tubérculo? São raízes. Nabo. Eu não gosto de quiabo, gente. Desculpa.
beterraba. Sabe o que eu estou comendo agora? Gengibre. A Paty fala que eu vou sumir de magreza, mas faz bem o gengibre, né? Sementes, que tipo de semente? Chia, que mais? Nozes, vozes, eles, que mais? Lentilha, feijão, né? E carne. Tem gente que fala que não é bom comer carne. Nós precisamos de carne, né? E é interessante porque a carne, ela possui aminoácidos que não são possíveis encontrar em outro tipo de alimento. Então o ser humano precisa de carne. Se ele for um ser vegetariano, ele precisa comer muito. Porque geralmente os animais vegetarianos, os herbívoros, eles são ruminantes. Significa o quê? Que eles mastigam, engolem, e depois voltam, eles mastigam de novo, engolem, depois voltam, eles mastigam de novo. E aí aquele touro, o boi, fica enorme daquele jeito, porque ele rumina, e ele extrai a proteína que é muito difícil extrair do vegetal. Por isso o ser humano precisa comer carne. E o ser humano não fica sem água. Em torno de 70% do nosso corpo é feito de água. Uma das melhores comidas, alimentos que tem é o ovo. A clara alimenta um pintinho que vai ser gerado ali na gema. Diziam que a gema fazia mal por causa do colesterol, mas o colesterol animal, a manteiga, ela faz muito bem para a gente, porque todas as células, a sua membrana exterior é feita de colesterol. Então o colesterol não é maligno. Ele tem um certo problema na corrente sanguínea, quando nós não comemos sementes e os nossos vasos, eles ficam enrijecidos. Sem as sementes, sem a vitamina E, as nossas células, nossos vasos, nossos canos do sistema circulatório, eles vão perdendo a capacidade de abrir e de fechar. Estou falando numa linguagem básica. E aí ocorrem alguns ferimentos, e o corpo deposita nesses lugares em que ocorrem alguns ferimentos, o colesterol, para trazer um pouco de cura, de rigidez ali. E essas placas de colesterol, quando devido à alta pressão, ou ao excesso de consumo de gorduras não boas, como a hidrogenada, né? Eles se soltam. E quando param no coração, para o coração. Quando param no cérebro, para o cérebro. Então, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós comemos. Porque nem tudo que nós comemos faz bem para o nosso corpo. Mas aquilo que Deus criou é perfeito para o nosso corpo. É a matéria-prima para a nossa saúde. Hipócrates fala que se a gente olhar para a comida como um remédio, nós teremos uma boa vida. Então, cuidado com o que você tem introduzido, se alimentado. Observa, hoje as informações estão à disposição de todos. Só não começa a ouvir uns caras aí que daqui a pouco você não vai comer mais nada. Começa a proibir tudo. Amém, igreja? Agora, e o corpo espiritual? Veja, a sua identidade é a sua alma. É nela que reside as suas emoções, as suas razões, a sua inteligência, a sua persona, o seu ego.
É nela que você constrói os seus valores. Já o Espírito pertence a Deus. O Espírito é de Deus. E pela revelação da palavra de Deus, o espírito daquele que não conhece a Jesus está morto. Ele não tem como se relacionar com Deus. Pode ser uma pessoa maravilhosa, pode ser uma pessoa boa, pode ser uma pessoa disciplinada, pode ser até, entre aspas, santa, mas ele não tem comunhão com Deus porque o seu espírito está morto. É por isso que lá em João capítulo 3, e nós já passamos com as crianças, Jesus afirma para Nicodemos: necessário é nascer de novo. Quem não nascer da carne e do sangue, da água e da palavra, não pode entrar. Quem não nascer de novo não pode ver. É importante nascer do Espírito. E aí Nicodemos afirma: como pode um homem velho entrar na barriga e nascer de novo? Veja, Nicodemos era estudado. Era um homem de Deus, era um homem que estudava o Antigo Testamento, o Novo Testamento ainda não havia sido escrito. E aí Jesus fala: se vos converso sobre as coisas naturais, como você vai compreender as coisas espirituais? Logo, ele não compreendia essas coisas, porque a sua alma estava ligada ao seu corpo, ao seu físico. E quando a alma é ligada ao físico, ela é alvo de uma série de emoções controversas. E é por isso que a gente contempla a degeneração da raça, daqueles que estão aliados ao físico, às coisas temporais, estão atentos às coisas que perecem, às coisas que tocam, às coisas que vêm. Porque as coisas que nós vemos perecerão, mas as coisas espirituais são eternas. Logo, quando aquele que nasce de novo é selado, batizado pelo Espírito Santo de Deus, é uma nova criatura. A sua mente começa a ser transformada, porque ele está sendo alimentado por algo novo, por algo diferente, por algo espiritual. Porque se abriu os seus olhos pelo poder do Espírito Santo que habita dentro dele a partir daquele momento que ele recebe a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e o seu Espírito vive. E são estes que Deus procura. São esses que Deus tem comunhão. Quem? Aqueles que o adoram em espírito e em verdade. João capítulo 4. Então, é interessante a gente entender de uma forma bem simples, eu estou explicando para vocês, de que nós somos corpo, sim, mas a nossa alma é a nossa identidade. E se ela pende para o corpo, ela vai colher morte. Mas se ela pende para o espírito, ela colhe vida e paz. Mesmo em meio à guerra, mesmo em meio às aflições, um espírito inabalável diante das circunstâncias da vida. E o que será salvo? Olha, o que será salvo, a porção de nossas vidas, será a alma. É a alma que vai ser salva. Porque no último capítulo de Eclesiastes diz que no final das nossas vidas, o corpo volta ao pó. E é isso que Deus afirmou para Adão. E é isso que Eclesiastes afirma. Mas o espírito volta a Deus. E a alma, sem corpo, assiste diante de Deus, na glória, no terceiro céu agora, naquilo que nós chamamos de paraíso, que antes estava no Sheol, no lugar dos mortos, que não é inferno. Às vezes é traduzido na palavra como inferno, mas não é inferno. Sheol, em hebraico, Hades, em grego, é lugar dos mortos.
Em Lucas capítulo 16, na parábola do rico e do Lázaro, o rico está em chamas e o Lázaro está no seio de Abraão. E o rico fala: Lázaro, pega um pouquinho d'água, dá aqui na minha mão. E Abraão fala: impossível é passar daqui para aí. Ou seja, aquele lugar havia dois lugares, dos remidos e dos ímpios condenados. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele desce ao Sheol. E ele prova para aqueles espíritos que eles estavam errados na sua fé, na sua crença. Resgata os crentes, nascidos do Espírito, nascidos de novo do Antigo Testamento. Arrebata eles ao terceiro céu, sem corpo. E fecha a porta. Não é isso que ele diz em Apocalipse capítulo 1? Estive morto, mas estou vivo e tenho as chaves da morte. Do Sheol. Ele saiu, trancou a porta por fora. E transportou o paraíso ao terceiro céu. A presença de Deus. Por quê? No passado era sangue de bodes, de ovelhas, de bois. Mas ali na cruz foi o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? A gente anota, mas o Espírito lembra outras coisas, né? Por isso que Tiago fala: por isso rejeitando toda a imundícia, superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Você veio fazer o que aqui? Você tem sede de vida eterna? Então você veio e você deseja salvar a sua alma. Amém, igreja? Logo, o texto afirma que Ele vai dar a sua carne para que a gente coma. E comendo da sua carne, vou ler novamente o versículo 47, vocês vão falar bem alto, tem. Em verdade vos digo, quem crê em mim, está muito baixo. Está muito baixo esse tem. Em verdade vos digo, quem crê em mim, a vida eterna. Então ele fala para comer da carne dele. Veja, existe o pão da padaria, não tem? Que aqueles caras queriam comer. Afinal, Jesus tinha alimentado eles não precisavam trabalhar. Então vamos constituir ele como rei, aí ele vai dar o bolsa isso, bolsa aquilo, vai nos ajudar, a gente vai comer sem trabalhar. Mas aqui ele está falando que a verdadeira comida é a sua carne. Aquilo que os homens comeram no deserto, o maná que Deus deu a eles, era o pão de Deus. A palavra diz que é o pão dos anjos, os anjos comem daquele pão. Era aquele polvilho doce que descia do céu e alimentou aquele povo no deserto. Mas agora ele está dando a sua carne. Logo você entra na padaria e tem um montão de doce colorido, não tem? Tem lá o fio de ovos, R$100 o quilo, né? Ulisses, me explica, como é que o quilo do pão francês é 25 pila e do peito de frango também é? 50 gramas de farinha, meu. A gente que observa tudo fala assim, por que é tão caro? É porque a gente paga. Lá não tem pão de graça. A Vitória tem um aplicativo que ela baixa lá, e a gente lá em casa é bem econômico, né? Aí, tipo assim, os doces estão passando, ninguém levou. Ela vai lá, pega um montão de pão, um montão de doce, chega em casa lá, paguei R$30, pai. Trouxe um negócio lá de 200 pau. Aí toca comer lá, tipo, as coisas. Aí congela. Então existe o pão da padaria. Tem muita gente buscando o pão da padaria. Tem muita gente buscando os doces. Tem muita gente buscando os sorvetes. Tem muita gente buscando as coisas fúteis. Mas aquele que olha para o pão celestial. E na última palavra eu trouxe a terceira tentação. Está escrito, não é? Quando Satanás queria que Jesus se prostrasse diante dele para que ele desse os reinos da terra. E hoje eu vou trazer a primeira tentação. Jesus com fome, 40 dias jejuando no deserto, foi levado pelo Espírito. E aí Satanás
Se tu és mesmo filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Imagina Jesus olhando para aquelas pedras com o poder que ele tinha, com aquele pão sírio, né? Você sabe que o pão deles não é o pão nosso francês, é um pão fininho assim, ó, que às vezes eu como lá em casa, que a gente aprendeu a comer com a minha mãe, árabe, pão sírio é uma delícia, rapidez, é parecido. E aí, ele fala, vou transformar essas pedras em pães, vou matar minha fome, mas ele não se deixa levar pela tentação, porque ele conhece, afinal, vou mostrar para vocês quem é a palavra. Ele é a palavra, ele escreveu aquilo, ele inspirou o homem para que o homem escrevesse aquilo. E ele fala, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que Deus fala. Deus falou e a luz se fez. Deus falou e as árvores se fizeram. Deus falou e Ele separou a luz do firmamento. Ele falou e Ele falou e Ele falou e foi criando tudo adulto. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Pela palavra de Deus. Deus falou, galinha, você vai botar ovo. Criou a galinha adulta. E o galo também, adulto. Agora você pode botar ovo, galinha. Mas também cobra põe ovo, né? Então, a palavra que Jesus estava se referindo é essa palavra que nós temos aqui. E que nos identifica diante do mundo. Eles nos chamam de evangélicos. Isso está sendo completamente distorcido. Porque muitas pessoas, assim como Judas, que comem e pregam o evangelho, o distorcem completamente. Não pregam a verdade. Antes manipulam em mentira para arrebanhar para si o benefício da sua liderança. O líder não precisa ser um bom arquiteto, não precisa ser um bom administrador, não precisa ser um bom contador, como Eiji. Não precisa. O bom líder é aquele que de joelhos alcança o céu e que ensina o seu rebanho que de joelhos se alcança o céu. E que ensina o seu rebanho a ter a palavra de Deus, Jesus Cristo, como o seu pastor. Não o Xande, nem o Otaviano, nem a Fé Batista, nem a Igreja Protestante, mas Jesus. E quando você tem Jesus como seu pastor, meu irmão, a sua vida é transformada. Porque a sua alma começa a pender para o Espírito. E as coisas se encaixam de forma sobrenatural. Não de forma natural. Não de forma ordinária. Você vive o extraordinário de Deus. E não precisa dar dinheiro, não. Ele quer teu coração. Ele quer você todo. Para que você conheça, cresça em estatura, em conhecimento da palavra de Deus. E uma vez firmado nela, não vai ser levado por toda vã doutrina, segundo a tradição dos homens, segundo o engano, segundo filosofias vãs. Porque em Cristo Jesus reside a plenitude da divindade.
E Ele afirmou que não divide a sua glória com ninguém. Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda glória, Ele é digno de nossa fé. E não o homem, não a denominação, nem você, nem eu. Por isso nós precisamos buscar essa palavra como um desejo alimentar. Você tem vontade de comer, você acorda com fome, não acorda? Você acorda com fome. Aí você toma o seu cafezão da manhã com o pão da padaria, manteiga, tem requeijão lá em casa. Agora teve um pouquinho de presunto. Não é bom comer presunto, mas de vez em quando, né? Às vezes eu como uma mortadela também. Mas não gosto muito. Gosto mais de salame. Mas não dá para comer todo dia, né? Mas de vez em quando. Aí hoje teve lá, o que teve? O wafer de chocolate. Café com leite. Doce de leite. A gente comeu para o corpo. Mas e para o espírito? Se a gente fortalecer o corpo, para onde vai a alma? Agora, se a gente fortalecer o espírito, para onde vai a alma? Se a palavra é princípio, que dá em determinados fins, e eu tenho uma fé causal, de causa e efeito, o corpo está fadado ao pó. Se a minha alma vai com o corpo ao pó, eu preciso fortalecer o espírito. Quem vai dominar sobre ela? Aquele que eu alimentar mais. Então você precisa ter fome da palavra. Você precisa ruminar a palavra, você precisa mastigar a palavra, você precisa viver a palavra, você precisa meditar na palavra, você precisa decorar a palavra. Porque daí vai acontecer com a palavra o que acontece com o alimento. Você recebe aquela bênção. Você já imaginou o caminho que fez aquelas coisas para chegar na sua mesa? A quantidade de trabalho que deu. E você já imaginou a saúde que você tem que ter para mastigar? Já? E aí você alimenta, você engole, seu estômago quebra em porções cada vez menores. Seu intestino absorve e vira vida para os seus músculos, visão para os seus olhos, audição para os seus ouvidos, voz para a sua boca, força para os seus pensamentos, para os seus movimentos. E hoje eu decorei essa palavra de Apocalipse, capítulo 19, de 11 a 13. Vou tentar falar para vocês aí decor. Capítulo 19, de 11 a 13, diz João que ele viu o céu aberto. Olha que poder, olha que maravilha. Ele viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e sobre ele está assentado aquele que é chamado fiel e verdadeiro, que peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. A sua cabeça tem muitas diademas. E tem nele um nome que só ele sabe qual é. Ele está vestido com uma veste salpicada de sangue. E ele é chamado a palavra de Deus.
Escrevi essa palavra no meu coração. E fiquei imaginando esse momento em que João contempla a tamanha glória. E que explica o alimento do Espírito. Aquele que é alimentado pelo Espírito, é cheio do Espírito. E João fala que ele é levado pelo vento. Ele não sabe de onde vem nem para onde vai. E eu não iria pregar essa palavra hoje. A minha alma tinha outra. Mas na hora que eu sentei, que eu orei, Deus, o vento de Deus fala isso. Porque uma coisa é a minha vontade. Outra coisa é a vontade de Deus. Amém, igreja? E eu louvo a Deus porque eu obedeci à vontade de Deus. Porque no versículo 47 ele afirma o que, igreja? Vamos falar o tempo bem alto. Em verdade vos digo, quem crê em mim, a vida eterna. Amém? E aí, Jesus quer nos conceder este caminho de alimentação. Olha só o que ele fala no versículo 52 em diante. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Então, nós temos um projeto de Deus de alimentação. Uma padaria que é celestial e que nos fornece carne e sangue. Olha, vocês lembram da ceia? Vocês estão vendo aqui a Páscoa. A centralidade da Escritura, a manifestação dos mistérios de Deus sendo trazidos ao cotidiano da Igreja de Cristo. Onde semanalmente, mensalmente, nós comemos a ceia celebrando o corpo e o sangue de Cristo. Onde anualmente nós celebramos a Páscoa celebrando o corpo e o sangue de Cristo. Mas que diariamente precisamos comer da sua palavra e beber da sua redenção, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, e a Bíblia afirma: quem fala que não tem pecado chama Deus de mentiroso. Então nós precisamos entender, ter essa sensibilidade que o sangue nos dá, e o sangue de Jesus tem poder para nos tornar sensíveis ao pecado. Porque o pecado pende para a morte. Ele tira a sua alegria, ele tira a sua esperança, ele tira a comunhão com Deus. Ele não tira a sua salvação foi pela obra de Cristo. Você quer em Cristo, mas o pecado abate a sua alma, entristece a sua alma, te deixa só. Te afasta da palavra, te afasta dos irmãos, te afasta da igreja. E você começa a ver defeito nos outros e não olha para o seu. E toda vez que eu olho o defeito de alguém, eu falo: miserável homem que eu sou. Porque eu não posso consertar alguém, eu posso consertar a mim. E eu vou confessando, e a força daquele pecado vai passando, e eu vou me libertando daquela porcaria que me aprisiona, que me entristece, que me mata, que me angustia. Porque Deus não tem sombra de variação. Ele não muda, ele não está atrelado à matéria, ele não está atrelado ao tempo, mas nós estamos nesse arcabouço.
escravizados diante da matéria, dentro de um tempo. E aquilo que a gente plantar, a gente vai colher. Então Ele quer uma companhia com a gente. Mas diga-me com quem andas, eu direi quem tu és. Se essa companhia é Jesus na sua vida, você é uma pessoa satisfeita, plena, cheia de esperança, cheia de palavra, cheia de poder. E não de poder para rodopiar, não. Não é poder para sambar e profetizar coisas. Não é poder para fazer sucesso segundo o sucesso do mundo. Não. Você sabe muito bem, aquele que serve ao ministério da piedade é perseguido. Aquele que busca a verdade e serve a verdade, o mundo o odeia. Então Deus te chama ao desafio, a entrega de andar na contramão dos seus valores, na contramão do desejo carnal, na contramão das suas expectativas, para viver o hoje. E eu ganhei um protetor de Bíblia, de uma grande amiga, que tinha uma ilustração que falava, os pés na areia. E aquele homem caminhando na areia, ele percebeu que num determinado momento, havia só 2 pés e não 4. E aí ele olha para Jesus e fala, Jesus, esses momentos foram os momentos em que eu andei só. Jesus fala para ele, não, foram os momentos que eu te carreguei. Foram os momentos que eu deixei as 99. E eu fui tirar você da boca do lobo. Por causa do seu egoísmo. Sabe uma coisa que entristece o coração de Deus e entristece o meu coração? Está todo mundo cheio de informação, cara. Não cabe mais nada. E a gente que deseja o bem, como um pastor sofre pelas suas ovelhas, e esse sentimento pastoral eu tenho, a gente percebe que as pessoas não estão ouvindo. A gente percebe que as pessoas estão cheias de si mesmas, em si mesmadas. Esvazia o teu copo, se humilha diante de Deus, pede sabedoria, pede unção, pede poder. E se seu copo estiver vazio, ele vai encher. Com mais dele e menos de você. O judeu não come sangue, não bebe sangue. A carne kosher é de um animal que é sacrificado, colocado de ponta cabeça para que o sangue se esvaia. Os islâmicos compram frango brasileiro. E todo frango que eles sacrificam lá no frigorífico, eles afirmam um negócio lá que Allah seja grande e corta ali para desvair o sangue. E Jesus estava falando aqui para eles serem canibais? Não, ele estava falando aqui de coisas espirituais. Ele estava falando aqui de um pão que não perece, de um pão que alimenta o corpo eterno. Eu pergunto para você, você tem fome desse pão? A escola bíblica dominical é importante. A palavra de hoje é importante, de todo domingo é importante. A palavra, às vezes, de um pastor na internet ou um estudo bíblico é importante. Mas é a palavra para você, em você, num divã de Deus, no silêncio do seu quarto, abrindo a tua palavra,
a tua palavra, a palavra de Deus, e olhando a palavra que Deus quer revelar para você. Você precisa viver isso. Versículo 58, este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Nosso corpo será semeado em corrupção, nós seremos ressuscitados em incorrupção. O corpo adâmico foi alma vivente, o corpo de Cristo é espírito vivificante. Dou uma tarefa de casa para você. Medita num dos textos mais profundos da palavra de Deus, que foi revelado para o apóstolo Paulo, e eu desejo que ele seja revelado para você, para que você compreenda a ressurreição e a vida. 1 Coríntios, capítulo 15. Essa é a tarefa de casa para essa semana. Amém, irmãos? E eu prometo que na próxima oportunidade, vou falar mais a respeito deste corpo ressurreto, deste corpo ressuscitado, para que você contemple racionalmente a esperança da salvação, a divina esperança. Amém? Vamos orar, irmãos? Eide, vem aqui. Eide. Estenda a tua mão ali para frente. Vamos orar juntos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo teu carinho, pelo teu amor. Muito obrigado pela vida de cada um aqui, Senhor, que tem comungado conosco na mesma mesa, que tem sorvido da tua palavra dominicalmente, que tem buscado a tua pessoa, desejando transcender esta vida. Porque nós não temos esperança neste mundo. Nós não temos esperança nas coisas que perecem. Nós não temos esperança em qualquer tipo de circunstância, seja ela boa ou má. A nossa esperança reside em Ti. A nossa esperança reside em Tuas promessas. Porque Tu és fiel e verdadeiro para cumpri-las. E é por isso, Senhor, que nós oramos como igreja neste momento. Vivemos em tempos angustiosos, em momentos de muita tristeza, mas contemplamos a Tua salvação e a Tua esperança, e nela firmamos os nossos passos. Por isso guarda o nosso caminho, Pai. Acampa os Teus anjos ao nosso redor, porque nós Te tememos. E se o princípio da sabedoria é o temor a Deus, dá-nos este temor, para contemplarmos com respeito o autor da vida, e com esperança, o consumador de nossa fé, Jesus Cristo nosso Senhor. Se você ora comigo nesta noite assim, meu irmão, que você tem sede de vida eterna, fica de pé diante do Senhor, como um testemunho de vida, de busca, de necessidade, de graça, que Deus renove o seu coração, renove a sua caminhada, te alimente no poder do Espírito, e que atente e atenda a cada uma de suas necessidades, sejam elas físicas, sejam elas emocionais, sejam elas espirituais. Por isso eu, como ministro do Evangelho, abençoo a sua vida agora. Pai, se há neste lugar alguém que não nasceu de novo, sela com Teu Espírito neste momento, em nome de Jesus, Senhor. Faz ele nascer do Espírito, faz ele nascer do alto, em nome de Jesus, Pai. Muda a sua mente, muda o seu coração.
Sela ele com o poder do teu Santo Espírito, Senhor, no homem interior. É o que nós te pedimos e agradecemos, aguardando o teu retorno, Maranata, aguardando a tua manifestação, Maranata. E como o Espírito e a noiva afirmam, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É o que nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus, amém. Que a glória de Deus Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho amado, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com esta igreja, e com toda a igreja espalhada pelo mundo todo, agora e para todos sempre, amém. Amém, glória a Deus. Dá uma salva para o Senhor Jesus, aleluia. Aqui na igreja, com o tema O Discípulo Radical e o Preço da Cruz de Cristo. Então, convide seu sobrinho, seu filho, seu neto a estar conosco, comparecendo, a se divertir, terá brincadeiras, alimento, uma boa palavra. Será maravilhoso, será um dia em que o nome de Deus vai ser glorificado grandemente através das nossas vidas. E então convide, tem uma inscrição disponível no grupo da igreja. É só se inscrever e ela estará aberta até a quarta-feira. Então aqueles que estiverem disponíveis, convidem os seus sobrinhos, seus netos, a participar. A idade é de 15 até 25 anos. Jovens e adolescentes. Tá bem? Amém? Doze a 25 anos, perdão. Obrigado, irmãos.